Abner aqui com a gente, trazendo as notícias do esporte. Diga lá, Abner. Então vamos lá. Ontem fechamos a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, é o Criciúma, que ontem visitou o Coxa, o Coritiba, que é o segundo ou terceiro, vamos dar uma olhada, o terceiro colocado, e venceu por 2-0 nos gols do Nicolas, hein? Atacante, ex-Paysandu. Tá assim, ó, Criciúma, Goiás, Coritiba e Novo Horizontino. Novo Horizontino está aguardando vaga para o Atlético Paranaense, viu, João? Porque o Atlético já bateu 5 ou 6 vitórias seguidas, o Atlético brigava lá na 15ª, 14ª, já é o 5º colocado e está pedindo passagem, que se espertem os primeiros 4. Com os resultados de ontem, o Clube do Remo já não aparece mais nessa primeira página da tabela, né? Está ali na 12ª colocação, com 39 pontos, a 9 pontos, tem essa gordura, tá? Da zona do rebaixamento, que é aberta ali com o Volta Redonda com 30 pontos. E a linha de corte, se fala assim, né? Se chama assim, para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, você teria que chegar a 45 pontos. Claro que vai depender muito do rendimento também dessas 4 equipes aí, que ainda patinam na competição, porém, tivemos na rodada a vitória do Volta Redonda contra o Clube do Remo, né? O Amazonas também conseguiu vencer, já são 5 pontos de diferença, o Paysandu, que é o lanterna. Na rodada 29ª, né? Faltam 10 rodadas, João. São 10 tiros aí para você dar para conseguir o teu objetivo na competição, seja de fugir do rebaixamento ou de chegar aí à zona de classificação. Então, na rodada teremos o líder, Criciúma, recebendo em casa no domingo, 4 horas da tarde, o Paysandu, que é o lanterna da competição. Já o Clube do Remo, na 12ª posição, recebe o CRB, que com a vitória na rodada ultrapassou o Clube do Remo, é o 9º colocado, tem 40 pontos, vem a Belém tentando somar 43 e se aproximar dessa turma aqui, Cuiabá, ainda mais, né, Chapecoense e também o próprio Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, depois de vencer o Remo na rodada anterior, voltou a vencer, já bateu os 41 pontos. Se o corte são 45, até aqui só quem tem 45 em diante é o Atlético Paranaense, que é o 5º em diante, então esses daqui estão garantidos, no mínimo na Série B do ano que vem. Aí vem o Cuiabá, a Chape, o Atlético, o pessoal brigando aí por esses 45 pontos, João. Pois é, né? A gente vê ali o Paysandu está numa situação delicada mesmo, né, Abner? Está numa situação delicada e, além do fantasma, né, desse rebaixamento e das derrotas nos últimos jogos, o time bicolor tem pelo menos 2 jogadores lesionados e terá desfalques importantes nos próximos jogos. Vamos acompanhar. São grandes detalhes, daqueles que decidem. Isso fez com que o roteiro dos últimos jogos tenham sido traumáticos para o torcedor bicolor. Contra o Goiás, um pênalti marcado no campo que depois foi desmarcado pelo VAR. Na sequência, gol do Esmeraldino. Já contra o Novo Horizontino, uma história similar. Garcês até fez o gol que poderia ser o da vitória. Porém, foi anulado por um impedimento. Mais tarde, aos 43 do segundo tempo, Rafael Donato selou a vitória da equipe paulista. 2 jogos, 2 intervenções do VAR contra o Paysandu. Mas o fato é que a ferramenta foi criada para ser sinônimo de justiça arbitral. Até porque a justiça do campo não costuma ser garantida. É claro que isso é para o bem do futebol, mas talvez se não tivesse o VAR, a gente estaria com 6 pontos. Né? Deu um pênalti, aí não foi pênalti. Deu um gol, aí depois não foi gol. Entendeu? É um momento muito delicado. Eu não estou aqui falando que não tinha que ter o VAR, pelo amor de Deus. Mas são situações que poderia ser diferente, né? E não foram. E como se não bastassem os resultados, as lesões voltaram para atormentar a reta final da temporada. Após sofrer uma luxação no ombro no último jogo, Thiago Heleno perde pelo menos 2 rodadas. Pior é a situação de Leandro Vilela. Após um choque com um jogador do Novo Horizontino, o volante deixou o campo em uma maca.
Exames foram realizados e foi diagnosticado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o que vai demandar uma cirurgia. E somente o tratamento pré-operatório irá durar 4 semanas. Isso somado ao período total de recuperação, que ultrapassa os 6 meses, fará Vilela perder o restante da temporada. Com todos esses problemas, o Paysandu tem como principal desafio superar os traumas recentes para seguir tentando lutar pela permanência. Futebol é assim, agora domingo a gente já tem outro jogo pela frente, a gente tem que mudar totalmente já, esquecer esse jogo, já passou, então agora é pensar no Criciúma. O grupo está unido, estamos todo mundo junto, então a gente vai conseguir sair dessa situação. Olha, além das lesões, né, o Paysandu não tem para esse jogo por cartão, né, terceiro cartão amarelo, o Brian, né, que está suspenso. A mesma coisa acontecendo com o Rossi. E mais um jogador que também está sentindo a virilha é o Diogo Oliveira, atacante do Paysandu. O Márcio vai ter que bater cabeça para fazer a relação desse jogo, para formar um grupo para ir para esse confronto contra o Criciúma. Confronto, não preciso dizer, né? Dificílimo por um time que acabara de assumir fora de casa a liderança da competição e dentro de casa, logicamente, vai buscar essa vitória. Que se inspire, né, em umas rodadas lá, bem lá atrás, ainda no primeiro turno, quando o Atlético, que era o lanterna da competição, ganhou do Goiás, né, dentro de Goiânia. Quem sabe essa história não se repete na Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 da tarde, Papão em Campo, lá em Criciúma. Olha, gente, no domingo também o Remo enfrenta o CRB no Mangueirão. As vendas dos ingressos já estão disponíveis no site do Clube do Remo. E vai ser um jogo de estreia para o técnico Guto Ferreira, que vai ser apresentado logo mais às 11 horas da manhã. O rei dos acessos, né, como é conhecido, chega no Remo com a missão de colocar o time na corrida pela classificação para a Série A. Uma tarefa que não vai ser fácil, já que com as últimas derrotas o time se afastou ainda mais do G4. Então agora, pela manhã, tem a apresentação do novo técnico e à tarde o time já treina sob o olhar de Guto Ferreira, né? E para, no domingo, né, encarar o CRB, quem sabe chegar um pouco mais próximo aí do G4, porém o pensamento hoje claramente, e não adianta vender uma outra imagem, é o do primeiro livrar, né, do rebaixamento. Na realidade, talvez eu esteja pesando aí, não é se livrar do rebaixamento, é conseguir os pontos, né, que está próximo disso, mas o futebol apresentado não está próximo disso. O torcedor está consciente, tem visto exatamente. O novo técnico, ele foi ao Rio de Janeiro, acompanhou o jogo de perto, lá em Volta Redonda, viajou com o elenco de volta a Belém, será apresentado hoje, 11 horas da manhã. Vai com certeza ver alguns vídeos, tempo vai ser bem curto, se ele conseguir fazer 2 treinos, será muito, com o elenco, para montar esse time que vai ao jogo no domingo no Mangueirão. Existe uma expectativa da diretoria da presença, sim, do público. Para isso, a promessa são de ingressos mais baratos, né, para o jogo no Mangueirão, com mais conforto, né? Vamos saber se esse fato novo, que é a chegada do treinador, do novo treinador, não motiva o torcedor a ir prestigiá-lo e o Remo conseguir essa vitória. São, como eu disse há pouco, o serve para um, serve para o outro, né? São 10 tiros, são 10 rodadas para o Remo conseguir aí pelo menos 2 vitórias e com isso se garantir na Série B do ano que vem. E daí em diante, né, o que aparecer com certeza vai ser lucro. Se não conseguir a classificação, por exemplo, para a Série A, o Remo ele trouxe um técnico de bagagem, né, tanto na Série A como na Série B do Campeonato Brasileiro, não vai pagar barato por isso, para 10 rodadas da competição apenas e para garantir garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser o desempenho, né, do Remo lá no Mangueirão, que o último jogo em casa foi no Baianão, não foi muito bom, né? Pois é, não está interessando o endereço, nem o CEP. A coisa não está literalmente andando. E por esse jogo aí, o artilheiro da equipe, o Pedro Rocha, fez uma falta danada na última partida, ele continua lesionado do ombro, possivelmente
ou com certeza não irá fazer parte desse jogo. Então, o novo técnico vai ter que formar um time, né, já sem o Pedro Rocha. Vamos saber se, assim como irritou o torcedor o time no jogo passado, e deve ter irritado o novo treinador que estava lá assistindo em loco, quem sabe ele não faz uma escalação mais justa, né, e menos problemática do que o Remo levou para o último jogo, com algumas peças que já não vinham produzindo, continuam não produzindo, mas continuam aí no clube do Remo. Como outras, né, que recebem bem por mês e nem mais entram em campo. Então é uma situação meio complexa, mas vamos ver se o Gutão da Massa, né, o Guto Ferreira, não tira algum coelho dessa cartola aí, meu amigo, dessas 10 rodadas. Tudo pode acontecer, inclusive... Nada. Exatamente. Olha, segunda-feira a gente está de volta para contar as histórias, carinhosamente chamando, das nossas belezuras na Série B do Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Papão em Criciúma e ao Clube do Remo dentro de casa, próximo ao seu torcedor. Abraço, João. Valeu, Abner. Tchau, Sejam gente. boas notícias na segunda. Claro.